Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. É preciso que nós tenhamos a consciência diária da necessidade do crescimento em nossa fé. No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos do 23 ao 27. Vamos rezar, pedir a Deus sabedoria e discernimento para bem interpretar a Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença de coração contrito e humilde, pedindo que o Senhor derrame sobre nós bênçãos e graças do céu. Que o Senhor envie sobre a nossa vida as luzes do Espírito Santo para que tenhamos sabedoria e discernimento diante da Tua Palavra. E, diante desse conhecimento, possamos colocar em prática aquela que é a vontade que o Senhor tem para a nossa vida no dia de hoje. Que possamos percebê-la de forma precisa. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos anjos de Deus, os quais clamamos a Tua presença em ordem de batalha a nosso favor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs. Acompanhem comigo, repito, o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos do 23 ao 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Muito bem, meus caros irmãos e irmãs. No Evangelho de hoje, Jesus está dando um grande ensinamento para os seus discípulos naquele tempo e, é claro, que este ensinamento também é para nós hoje. Também é um ensinamento valioso para a nossa vida. A grande questão é como nós estamos percebendo a presença de Jesus na nossa vida e como nós estamos considerando o seu poder em nossa vida. Até que ponto nós estamos considerando Jesus como o Senhor de todas as coisas? Jesus como aquele que está no controle de tudo. Essa é a questão que nós precisamos deixar bem claro, não apenas para as pessoas, mas principalmente no íntimo do nosso coração. Porque é a partir desta consciência que eu vou perceber se eu tenho uma fé ainda muito imatura, pequena, frágil, ou se a minha fé está progressivamente amadurecendo e se fortalecendo. Porque, como nós vemos no Evangelho de hoje, há situações em nossa vida que teremos que passar e que não estão no nosso controle humano. Há situações inesperadas, imprevistas, inusitadas, que de repente acontecem em nossa vida e que nós precisaremos transcender a nossa confiança até Deus. Por exemplo, no Evangelho, nós vemos que os discípulos foram acometidos por uma grande tempestade enquanto estavam no barco com Jesus. Uma tempestade inesperada, imprevista, que não estava no controle deles, e eles não fizeram nada de ruim para que isso lhes fosse dado, entre aspas, como um castigo,
Eles, muito pelo contrário, eles estavam junto com Jesus, seguindo Jesus, obedecendo os seus ensinamentos. Não muito diferente do que às vezes acontece na nossa vida. Em muitos momentos nós também estaremos junto com Jesus, sendo-lhe fiel, obedecendo os seus mandamentos, e mesmo assim acontecerá em nossas vidas situações inusitadas, imprevistas, inesperadas, situações difíceis, ruins, verdadeiras tempestades que nos causam muita dor, muito sofrimento. Teremos que conviver com perdas extremamente dolorosas. Tudo isso estando nós seguindo Jesus. Percebam que, diante desse cenário, é preciso que nós testemunhemos a fé que nós professamos. Esse é o grande desafio. Porque quando nós dizemos e professamos uma fé diante de situações boas, favoráveis, prósperas em nossa vida, de fato isso não é lá muita vantagem. A verdadeira fé que testemunhamos, uma fé madura, forte, é justamente nos momentos difíceis. E foi por isso que Jesus chamou a atenção daqueles seus discípulos que estavam na barca. Por que tendes medo, homens de pouca fé, homens fracos na fé? Jesus questiona os discípulos porque eles se esquecem de um detalhe muito importante. E olha que detalhe! Eles esquecem que eles estavam na companhia de Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo que desceu do céu para nos salvar, aquele que está no controle de tudo e de todos. Os discípulos não tinham por que temer, porque em que pese toda a tempestade, todo aquele perigo que eles estavam enfrentando, nada de ruim iria acontecer a eles, porque Jesus estava presente. E é assim. A presença de Jesus faz toda a diferença em todas as circunstâncias de nossas vidas. Aquilo que parece ser lógico acontecer numa situação de naturalidade, quando Jesus se faz presente, tudo pode mudar. Porque a lógica de Deus é diferente da nossa lógica aqui do mundo. Jesus tem esse poder transformador, sobrenatural, que controla tudo e todos. E era isso que os discípulos ainda não haviam compreendido, que eles não estavam sozinhos, que eles estavam na companhia de Jesus. E aí, mesmo que a situação seja difícil, mesmo que a situação seja trágica, uma solução surgiria ali, como surgiu. Num simples falar, num simples ordenamento, Jesus faz cessar o vento, a tempestade, e uma calmaria se estabelece. E é assim, meus caros irmãos e irmãs, na nossa vida. Quando nós colocamos Jesus na barca da nossa existência, quando nós colocamos Jesus dentro do contexto da nossa vida, como aquela peça-chave fundamental, central, quando nós estamos na companhia diária de Jesus, e assim nós estamos numa vida de oração, numa vida sacramental, quando nós estamos vivenciando nossas práticas religiosas que nos ajudam no crescimento da nossa espiritualidade, nessa conexão com Deus, quando nós estamos diante dessa companhia íntima de Jesus, não importa aquilo que o mundo vai nos impor de situações difíceis, trágicas, turbulentas. Não importa as tempestades que surgirão em nossa vida, porque se nós estivermos intimamente ligados a Jesus, tudo irá se resolver. A forma, vejam só, a forma como nós vamos encarar o problema será diferente. Vejam que nós não somos privilegiados. Me entendam bem. Nós não somos privilegiados
de professarmos uma fé em Cristo e isto nos isentar de dificuldades, de tempestades, de perdas, de dores ou sofrimentos. Isso não. Não é assim que funciona. Não foi essa a promessa que Jesus nos fez. Muito pelo contrário. O que acontece conosco, os problemas continuam os mesmos. Porém, quando nós temos uma relação de intimidade com Jesus, o que muda é o nosso olhar diante dos problemas. Porque é um olhar de esperança, é um olhar de confiança na providência de Deus. De que mesmo diante de situações que a gente não sabe como resolver, que a gente sabe da impossibilidade humana de que se reverta qualquer situação, nós confiamos que seja o que for que aconteça, seja que nós sejamos agraciados por Deus, ou que nós não sejamos agraciados, por exemplo, com uma cura ou com uma conquista que tanto almejamos, mesmo que o sofrimento perdure, nós precisamos crer que Jesus está presente nesses momentos e mesmo que, olha só, meus caros irmãos e irmãs, isso é fundamental.